Olá, tudo bem, gente? Olha aqui a Prof. Iris mais uma vez na aula de Educação Física, lógico, claro. Como é que vocês estão? Estão aí se deliciando das nossas aulas de Educação Física? Eu tô sabendo, eu tô recebendo aí muito retorno e tô muito feliz com isso. Nós já estamos caminhando aí para o final dessas aulas. Confesso que já tô ficando com saudade de vocês, sério mesmo. Aos pouquinhos eu vou respondendo, vou dando feedback aí dessas práticas, mas já vou te avisando e te falando que o meu coração tá muito grato aí com o envio, com o encaminhamento aí das atividades, com o desenvolvimento dessas práticas, com as observações que vocês estão fazendo, com as observações dos professores para a melhora das nossas aulas. Então fica aqui o meu muito obrigada, certo? Então vamos iniciar a nossa aula de número 16. E o que fala a nossa aula de número 16, prof? Dá uma olhada aí. Olha só o que nós temos na nossa aula de número 16. Então nós iremos falar aqui sobre as tribos urbanas e as suas manifestações nas práticas corporais. Diz aí pra mim, de qual tribo você participa, de qual grupo, né, que você interage, que você se identifica. Quero saber disso hoje nessa aula. E aí tem proposta interessante também no nosso momento exercite-se. Você vai buscar e realizar uma atividade voltada para essa temática também, ok? E tem também as nossas atividades práticas aí, certo? Então fica atento para essa aula. E o que a gente vai ver nessa aula de número 16, prof? Veremos aqui os sentidos, o significado das tribos urbanas, as características das tribos, os tipos e práticas corporais nas tribos urbanas, as tribos urbanas e a adolescência, algumas reflexões, né, que a gente percebe muitas tribos sendo criadas aí nesse momento de adolescência. E para a gente poder finalizar aí essa aula, eu vou trazer para vocês aí uma síntese da nossa orientação para o nosso extra classe. Como que você vai desenvolver o nosso extra classe, certo? Para a gente poder entrar de fato nessa aula, a gente precisa saber qual será a habilidade desta aula, certo? E aí nós temos o seguinte, que analisar criticamente textos de modo a compreender e caracterizar as línguas como fenômeno geopolítico, histórico, social, cultural, variável, heterogêneo e sensível ao que, prof? Aos contextos de uso. Essa é uma habilidade bem ampla, né? Certo, muito bem. E para a gente focar mais um pouquinho, nós temos os nossos objetivos de aprendizagem. O primeiro deles será relacionar os contextos de produção e uso da língua com as práticas de linguagem corporal e cultura corporal, tá? De movimento, isso aí, visando a compreensão crítica, dinâmica, heterogênea e variável da aplicabilidade das manifestações das práticas corporais enquanto parte do processo e construção identitária de grupos específicos na cultura brasileira. Olha só, agora a gente está focando mais ainda. E para a gente focar ainda mais e mais, temos aqui outro objetivo, que é reconhecer os significados, os tipos e características das tribos urbanas na contemporaneidade, relacionando as principais manifestações na comunidade local e ou regional, certo? Muito bem. E aí entramos no nosso primeiro subtema, que é o quê? Os sentidos e o significado das tribos urbanas. E o que vem a ser aí essas tribos, né? Bora conhecer, bora entender o que elas representam? Então, essas tribos urbanas, ela vem aí de uma expressão do etios, né, contemporâneo, né, desse momento. Onde representa o quê, prof? Representa formas de ser e estar, típicas do mundo globalizado. Então, quando a gente começa a falar esses conceitos, esses entendimentos, eu quero que você observe sempre as imagens. E elas fazem correlação aí ao que a gente está expondo para vocês, certo?
Esse conceito de tribos urbanas, ele é atribuído ao sociólogo francês Michael Maffezoli. Então ele traz essa ideia, né, desse conceito de tribos urbanas. E essa tribo urbana, ela está aí representando um importante contexto socioafetivo e alternativo. Então, quando você percebe aí, vou vir aqui contigo. Então, quando você percebe aí essa galera aí fazendo os seus grupos, né? Então nós temos aí uma galera dos skates, né? Eles têm uma forma de se portar, eles têm uma forma de se vestir, eles têm uma forma de se socializar, né? De organizar esse grupo. A gente percebe aí uma tribo. Nós vemos, por exemplo, entre eles os funkeiros, eles têm outro perfil, têm outro estilo, né? Nós temos o que mais, prof? Tem surfistas, tem o que mais, prof? Tem os emos, né? Tem os punks. Então, quando a gente fala desses grupos, a gente está falando de organizações que buscam aí desenvolver atividades que trabalham, que desenvolvam aí a coletividade desse grupo, né? Algumas dessas atividades estão voltadas para questões políticas, outras para questões sociais, né? Outras para um modo diferente, um modo alternativo de vida, e a gente vai conhecer um pouquinho de cada um desses grupos aí, certo? Então dá uma olhada aí na nossa aula. Olha só. E aí, como que a gente pode definir essas tribos urbanas? Então, essas tribos urbanas, elas podem ser classificadas, né, como grupo de pessoas que se unem com base em interesses em comum, hábitos, ideias similares. Você se identifica com essas falas? Você faz parte de algum grupo, de alguma tribo? Então já vai pensando aí, tu vai me responder no final, tá bom? Beleza. Maneiras de se vestir ou mesmo um gosto musical. Prof, aí eu já gostei. Eu tenho um grupo aqui que a gente curte rock. Então, meu grupo é mais daquele rock mais pauleira, mais pesado, a gente gosta desse tipo. Não, prof, eu gosto mais daquele rock mais melody. Não, prof, eu já gosto mais de umas roupas coloridas e eu tenho um grupo que se amarra em vestir roupa colorida, né? Que tem as mesmas ideias, tem os mesmos hábitos que eu, então eu faço parte desse grupo. Então, você já tem uma tribo aí para se identificar, certo? E aí, na forma desses agrupamentos, dessas organizações que são semi-estruturadas, constituídas aí predominantemente de pessoas que aproximam pela identificação comum a rituais, a elementos da cultura. Então, cria-se aí uma espécie de uma cultura, né? Em um pequeno grupo, certo? E aí vai ser expresso o quê? Valores e estilos, né? Estilos de vida, moda, música, lazer, típicos de um espaço e tempo. Então, presta bastante atenção aí nessas definições, certo? Vamos conhecer então um pouco. Esses que a gente está vendo agora na imagem são hippies, né? Uma galera hippie, né? Uma pegada mais alternativa. E aí agora a gente vai conhecer um pouco mais dessas características dessas tribos. O que a gente tem aí relacionado a essas tribos? Se você se identifica, já vai anotando aí, vai registrando, vai fazendo um mapinha mental, mapa conceitual, vai desenhando, mas com as orelhinhas bem atentas aqui nessa aula, hein, gente? Olha lá. E aí, o que a gente tem? Então, a gente percebe que essas tribos são formadas por laços de identificação ou características que os indivíduos de determinado grupo compartilham, tá? Aí você percebe, por exemplo, que elas têm um estilo próprio, né? E essas pessoas que têm estilo próprio, muitas delas participam aí de comunidades que são empáticas, que são organizadas em torno do compartilhamento de gostos e formas de lazer, né? Então, como que eu me identifico aí nos meus gostos de lazer, certo? Tem aí também os vínculos comunitários que perduram enquanto mantém o interesse pela atividade, certo? Então pode ser que você faça parte de 2, 3 grupos e em que dado momento você já não se interesse mais por aquele determinado grupo, por aquela determinada cultura, aqueles determinados gostos, interesses, e aí você muda, né? Você passa para uma outra tribo, certo? Que mais, prof?
Então nós temos aí que os membros dessa tribo, eles se portam como muitas vezes personagens, né? Eles incorporam aí um personagem, eles levam aí um enredo imaginário, certo? Buscando aí uma identidade de papel. Quando eu digo essa identidade de papel, o que eu estou vendo? Eu estou vendo que existe uma persona, né? Essa persona seria uma figura que eu criei, né? E essa persona, essa criação, ela faz o quê? Ela evoca a exposição de determinados elementos de subjetividade e ocultação de outros. Ou seja, aquilo que é interessante eu mostrar para o grupo, eu mostro, né? A minha atitude, o meu estilo, o meu cabelo, as minhas roupas, né? Aquilo que eu acredito, meus interesses. Aquilo que não é interessante colocar no grupo, eu não apresento. E aí, para cada situação, um papel, né? Uma página, uma nova história sendo contada. E para cada papel, uma nova identidade. Como que você se verifica aí no teu imaginário, né? Você já criou uma persona? Você já criou um personagem? Me conta aí. O que mais, prof? Então, entre as características principais dessas tribos, a gente percebe que existe uma sensação de pertencimento, existe coletividade, existe uma estética própria, né? A gente já sabe, aquele grupo lá é o grupo dos roqueiros, então a gente já identifica. Tem uma diversidade muito grande, pessoas altas, pessoas baixas, pessoas magras, pessoas um pouquinho mais fortes, né? Pessoas das mais diversas, né? Imagens corporais, né? Vamos dizer assim. Quando a gente fala de sensação de pertencimento, o que a gente percebe? Que é provável que o aspecto de maior destaque seja esse. Então, eu pertenço a um grupo, eu acredito nos ideais que aquele grupo, ele expõe. Então, por isso que eu faço parte dele, certo? Normalmente, leva-se o quê? Em consideração que a maioria dessas tribos são formadas por pessoas jovens, né? Pela galera, é isso aí. Que todo mundo aí tá buscando o quê, prof? Fazer parte de algo, não ficar isolado no mundo. Você, assim como eu, já precisei, vem aqui comigo, já precisou fazer parte de um grupo, né? De um clã. E quando isso acontece, a gente está buscando o quê? Uma aceitação, uma sensação de pertencimento. Eu quero estar aqui junto com o grupo, eu quero realmente participar, eu quero interagir, eu quero mostrar a nossa postura, a nossa cultura, o nosso estilo, o nosso jeito de se vestir, né? O nosso modo de viver. Então, quando eu trago essas ideias aí, eu tenho essa sensação de pertencimento, que é muito boa, né? Quando a gente busca aí pertencer a um grupo, fazer esse grupo crescer, se a gente pensar de um modo geral, organizacional, isso é bacana, né? E o que mais que tem, prof? Dá uma olhada no slide, olha só. E aí também tem a questão da coletividade. Essa galera, né, é um grupo um pouco menor, mas eles trabalham de forma coletiva. E o que a gente observa? Que esses indivíduos, eles têm interesses em comum, certo? Que a gente já vem falando desde o início da aula, e eles têm uma característica que é bem óbvia nos grupos, certo? Eles têm o quê? Esse senso de coletividade, de pensar na comunidade como um todo, desenvolver ações, participar de ações, né? Em conjunto, em grupo, com os amigos, né? Com aqueles que acreditam aí nos teus ideais. E aí a gente também percebe uma outra característica, que é o quê? Eles têm uma estética própria. Se vocês olharem para essas imagens, o que causa em você? Nossa, prof, é uma postura legal, eu gosto desse estilo. Não, prof, eu já sou mais da vibe do grupo dos nerds, meu comportamento, meu estilo, minha apresentação é mais reservada. Entendeu? É disso que a gente está falando. Você está buscando uma identidade, né? Uma estética própria. Como que você gosta de mostrar para o restante do mundo, né? Você tem aí um pouco mais de agressividade no jeito de vestir, né? Um pouco mais pacato. Então isso também influencia aí, né? Demonstra aí essa identidade que você cria. E através dessa vestimenta, dos acessórios, né? Como por exemplo no caso de uma tribo punk, né? Que é esse estilo aí que a gente está apresentando, uma tribo de motoqueiros, uma tribo de hippie. Então, existe características próprias, roupas próprias para se utilizar.
A gente percebe também que existe uma diversidade, como eu já mencionei para vocês, certo? Mesmo que o grupo tenha muitas características em comum, as tribos também respeitam o direito aí à liberdade de expressão. Isso é um fator positivo, né? É algo bacana, né? Se você pensar, é algo positivo. Você entender o outro, você respeitar a postura do outro, sem que essa postura do outro também venha lhe agredir. Isso é bacana, né? Você respeitar a diversidade, o pensamento, o modo de vestir. Isso é legal. O que mais, prof? Então, nós temos aí, já que a gente está falando de tribos urbanas, tem aí algumas práticas corporais, a gente tem que levar para a educação física, né? O nosso foco aí. Nós temos aí tipos e práticas corporais nas tribos urbanas também presentes, certo? Se você, por exemplo, faz parte aí do grupo dos skatistas, né? Você já tem uma pegada aí dessas práticas corporais, você tem um grupo, uma tribo própria, certo? Esse é um exemplo. Então, nós temos aí muitos exemplos de tribos no Brasil e no mundo por conta de quê? Da globalização, né? Esse número pode crescer ainda mais. Veja como chama atenção, né? O perfil, né? Das tribos. O que mais, prof? Como que a gente faz para reconhecer, né? Essas práticas, né? E a imagem social de cada tribo? Através do quê? Do compartilhamento de códigos. Que códigos são esses, prof? Por exemplo, em determinados grupos, em determinadas tribos urbanas, tem as gírias próprias, né? A forma de conversar é diferenciada, só eles se entendem, tá? Tem os jargões, tem as músicas que todos curtem, tem as pautas que eles compartilham. Então a gente está falando aí de um compartilhamento de códigos. Certo? Tem também os hábitos e os elementos estéticos, né? Que vamos dizer assim, é o primeiro cartão de visita. Então, compartilha-se aí os estilos de vestir, de se adornar, né? De colocar os adereços, os acessórios, de se expressar por meio do seu corpo também. E aí existem as práticas sociais. Nas práticas sociais, a gente percebe aí que existe um comportamento agora voltado para a política, né? Um comportamento político, né? Um comportamento aí para as formas de lazer, de circulação e de se apropriar do espaço urbano, da cultura de um local, certo? Bacana. Temos aqui alguns exemplos. Então nós temos aí, por exemplo, os punks, os emos, os geeks e outros mais. Então perceba que o visual chama atenção logo de cara, né? Beleza. O que mais, profires? Vamos conhecer um pouquinho aqui dos funkeiros. Então, a tribo do funk, ela surge juntamente com esse estilo musical, né? O funk é um estilo, né? E tem origem aí onde, prof? Nas favelas em 1970, no Rio de Janeiro. Exatamente. E aí, além de se identificar com essas letras de músicas, os funkeiros são caracterizados pelo uso de acessórios com correntes de ouro, com roupas de marcas famosas e com muita ostentação. Então você já identifica quem é funkeiro pelo modo de se vestir, pelo modo de se comportar, né? Você já observa ali os acessórios, né? Uma pegada diferenciada, então você já sabe, esse grupo aí, essa tribo é dos funkeiros. Tem os hipsters, né? O que é de onde vem esse nome, de onde vem esse termo, né? Hipster. Ele foi criado aí na década de 40, né? 1940, e ele está relacionado a pessoas que vivem um estilo de vida aí mais alternativo, certo? E nesse alternativo, ele é diferente do que vive a grande massa, né? Ou seja, pode ser que você não faça parte desse grupo, né? Ele é voltado aí para quem gosta de música alternativa, que tem um estilo mais vintage, que consome literatura, que consome cinema, que consome artes visuais. Olha, eu confesso para vocês, antes de passar para o próximo slide aí, que eu gosto um pouco dessa pegada. Gosto um pouquinho, né? Eu gosto da parte da literatura, eu gosto de um bom cinema, as artes visuais, né? Então, tudo correlacionado aí com a área de linguagens, né? Com a área de educação física. Então, assim, brilha meus olhos. Brilha o seu também?
Pois é. E aí nós temos um outro grupo que é muito comum nas escolas. Vocês sabem me dizer qual é esse grupo? Olha, eu já fiz parte desse grupo, mesmo sem saber, faço de vez em quando que eu tô fazendo outra faculdade, e aí eles me colocam nesse grupo aqui, gente. Eu vou sair da tela, olha que grupo é esse? Dos nerds. Vocês acreditam nisso? Já fiz parte desse grupo aqui e de vez em quando estou inserida nele. Essa terminologia, ela surge em 1951, e ela é utilizada para configurar um grupo de pessoas que gostam de quê? De leitura. Se você é um amante da leitura, se você é apaixonado, se você ama comprar livros, presentear com livros, assim como eu, você faz parte desse grupo aí, um grupo um pouquinho mais culto, né? Um pouquinho mais curioso, né? Que gosta das ciências, que gosta dos quadrinhos, gosta das séries, gosta de tecnologia. Isso é bacana, né? E são altamente intelectuais, porém têm poucas habilidades sociais. Isso aí a gente vem trabalhando aos poucos, né? Porque o nerd também, gente, se vocês observarem, ele já mudou com o tempo, tá? Ele tá mais integrado, ele tá mais sociável, não que ele não seja sociável, né? Mas existe, assim, interesses mais intelectuais são evidentes nesse grupo, certo? Tem também uma outra tribo, que é a tribo dos escoteiros, né? Se você já fez parte, né? Se você já foi escoteiro, você possivelmente já participou de uma tribo. E nessa tribo, eles expressam o quê? Formas comuns e específicas de sociabilidade, certo? Eles representam aí um importante contexto socioafetivo e socioafetivo alternativo também, né? Aprende-se muitas coisas legais. Quando eu era criança, eu gostaria de ter participado. Não tive oportunidade, né? Mas quem teve, olha, fala coisas maravilhosas aí de ter sido escoteiro. E aí existem diversos outros grupos, gente. Não são só esses, tá? E aí eu vou falar aqui alguns nomes que talvez você saiba, já tenha ouvido falar, outros não. Depois você dá uma pesquisada aí e vai conhecer esses grupos, vai conhecer essas tribos. Então nós temos aí os góticos, os hippies, as patricinhas, né? Tem os mauricinhos e tem as patricinhas, né? Os playboys, os skatistas, surfistas, os metaleiros, as drag queens, o hip hop, os clubbers, os skinheads, os punkies, motoqueiros, roqueiros, os grungers, os rastafari, step punk, os emos, os bikers, os geeks, os veganos, os dorks, cosplayers, indies, e tem uma galera aí surgindo a todo dia, a todo momento, né, gente? A prof quase não respirou, mas tem muita gente aí participando aí de tribo, né? Qual é a sua? Qual é a sua? Eu quero saber no final dessa aula, hein? Tem aí também a galera que gosta de esporte e faz parte de uma tribo boa também, gente, que é a tribo do basquete de rua, né? Onde eles mesclam aí uma mistura de dança, de música e do próprio esporte, certo? E esse desenvolvimento aconteceu aqui no Brasil, né? Em especial aí nas periferias das grandes cidades, né? Então a gente percebe muito aí esse grupo aí se desenvolvendo aqui no Brasil. Vamos conhecer um pouco dessas especificidades desse basquete de rua? Bora lá! Então, ela é uma manifestação que foi criada através de relações sociais entre as comunidades que não têm oportunidade de praticar esporte. Veja só como a organização, como eu falei que quando a organização existe, é bacana. Esse é um belo exemplo, gente. E aí nós temos elementos que configuram esta manifestação e refletem vários sentidos, vários significados e influenciam na tomada de consciência por parte dos jovens, que são praticantes de maioria negra. Vocês sabiam disso? Pois é. O basquete de rua, ele pode ser classificado como uma atividade de lazer, né? Você se sente feliz, você tem o gasto de energia, você se exercita, né? Então faz parte aí desse grupo de lazer. E ele está ganhando grandes espaços aí também nos clubes e nas escolas. Ainda sobre esse basquete de rua,
a gente vê como uma atividade de resistência social e cultural também, certo? Por quê, prof? Porque contribui para outras possibilidades de tomada de consciência sobre o mundo em que está inserido. Então, o grupo pode buscar propostas de melhoria no espaço em que tem, certo? Então, já começa aí a se pensar em ações de forma coletiva, né? E esse coletivo vai levando aí para sua comunidade, vai levando aí para o seu bairro, vai levando aí para uma região, né? E vai se pensando. A gente está falando de um pontinho simples, né? Como a utilização do esporte, tá? A galera do esporte, da tribo do esporte. E aí, em específico aqui do basquete de rua. Então, promove aí dentro das suas tribos e associações atividade de socialização do conhecimento de tomada de forma, aliás, crítica e prazerosa, como a música, a arte e a dança também, certo? A gente já viu aqui que essas tribos urbanas, elas surgem com a galera jovem, né? E aí a gente começa a ter algumas reflexões aí sobre essas tribos urbanas e adolescência, né? O quanto que isso impacta, né? O quanto isso te chama atenção. O que a gente observa? Que cada contexto sócio-histórico define uma pauta de expectativas, de concepções sobre os adolescentes e a sua adolescência também, né? Como está se portando ao longo dos anos, ao longo dos tempos. Essas tribos urbanas, elas são importantes nos contextos de quê? De desenvolvimento social na adolescência, né? A gente, se for analisar a adolescência, sei lá, 50 anos atrás, o perfil é diferenciado do perfil de hoje. Em alguns pontos se assemelha, mas na maioria é bem diferente. E o que tem de diferente? Como está se comportando essas tribos, né? Então a gente percebe aí que nessa adolescência, nessa questão dessa produção social, a gente percebe que existe aí um auxílio no processo de socialização desse jovem, desse adolescente. O que determina aí essa adolescência, prof? Bora saber. Aspectos fisiológicos, sexuais, afetivos, sociais, políticos, institucionais. Então a gente percebe aí, por exemplo, jovens, né? Jovens muito atuantes, vem aqui comigo. Jovens muito atuantes aí na sua comunidade. Jovens aí que tem um protagonismo, né, em determinadas ações. Então a gente já começa a perceber aí mudanças na região, inconformidade, busca em alternativas, em melhoras políticas para o local onde vive. Então a gente já começa a perceber essa movimentação, certo? A gente percebe que a gente identifica essa adolescência pela parte fisiológica mesmo, pelos aspectos fisiológicos. Então, a gente percebe, as características é de um adulto, as características é de uma criança, a característica é de um jovem adolescente, né? A gente percebe os comportamentos sexuais, né? Esse amadurecimento, a gente percebe o comportamento social, a gente percebe também político, né? Quais são as ações que se busca, né? As organizações que se faz, certo? E aí, cada um desses interesses aí, esses processos, eles vão interferir nessa demarcação e nesse intervalo entre o término da infância, né, e a entrada na vida adulta. Então a gente consegue identificar o grupo dos adolescentes tranquilamente, né? Normalmente aí algumas desconformidades, algumas coisas que não se aceita, né? Outras já é mais tranquila. Então a gente consegue visualizar muito bem, né, em todos os campos aí quando se entra na adolescência, certo? Então essa foi a nossa pegada aí para as tribos. Agora me responde, qual é a tua tribo? Qual deles ali que eu mencionei tu te identificou, tá? Prof, eu gosto muito da leitura, eu gosto de ouvir uma boa música, eu sou assim, um pouco mais culto, ou eu busco, né, essas coisas. Não, prof, eu já gosto mesmo de um rock pesado, de pintar minhas unhas de preto, de me vestir de preto, um cabelo mais arrepiado, ou eu queria fazer isso. Não, prof, eu sou da galera de cowboy, o meu negócio é botina, o negócio é calça jeans, é chapéu. Então, você já conseguiu se identificar aí, dentro da tua realidade, certo? E aí agora eu vou entrar com vocês aqui para a gente ver como é que vai ser aí a nossa atividade,
certo? Aqui, na realidade, é o momento de você se mexer, de você se exercitar mais e mais. E como que vai acontecer isso? Então, acompanha comigo esse slide. Olha lá. Então, dentro da nossa proposta, do nosso projeto aí, né? Qual é a ideia, né? O que se idealiza aí com vocês? Que vocês se mobilizem, que vocês sejam estimulados a participar de práticas corporais diversificadas. Vocês viram aí ao longo das aulas que eu fiz, trouxe aqui muitas temáticas, não é mesmo? Trouxe uma diversidade aí de propostas de atividades. E, como eu já falei, eu estou muito feliz que está tendo um retorno muito maravilhoso. O pessoal está se mexendo, está se movimentando, está se exercitando mais e melhor, com essa consciência corporal. Então, é essa pegada que a Prof. Iris quer. Ela quer o quê? Que vocês se mantenham nos hábitos saudáveis, que vocês mantenham as atividades físicas em casa ou na escola, tá? Que vocês observem esse planejamento desse nosso projeto, tá? Essa nossa primeira etapa. Depois, na segunda etapa, que vocês escolham atividades que mobilizem, que envolvam a todos, seja na escola ou seja também em casa, tá bom? Na terceira etapa, vocês vão realizar aí os registros. Por isso que desde as primeiras aulas eu venho pedindo para que vocês registrem, fotografem, filme, desenhem, façam um podcast, né? Produzam aí uma reportagem, um mapa mental, um mapa conceitual. Por quê? Agora é o momento de você trazer tudo isso, né? Para mostrar as aprendizagens aí adquiridas ao longo dessas aulas, ao longo desse ciclo maravilhoso nas aulas de educação física, não é mesmo? E aí, na quarta etapa, tu vai fazer a avaliação dessas atividades que foram realizadas no nosso projeto Exercite-se Mais, tá? Exercite-se Mais. O que é importante a gente observar, prof? É importante aqui selecionar as atividades, tá? Conforme a tua realidade, conforme a tua escola. É importante aí que você escolha no mínimo aí umas 4 práticas, tá? Não é muito, gente. Tem uma imensidão de propostas de práticas aí interessantes, mas que você tenha essa consciência na execução desses movimentos, que você entenda por que da importância desses movimentos, tá? E aí eu trouxe várias propostas no momento do Exercite-se Mais, em todas as aulas, não foi? E aí em todas as aulas da unidade 1 e 2, a gente pôde realizar aí atividades na escola ou em casa e potencializar nossas habilidades práticas, né? Melhorar, ter essa percepção de melhora no nosso estilo de vida, certo? E aí você tem que proceder com o registro dessas atividades, tá? Então, nesse registro, você pode se utilizar das mais diversas ferramentas, como fotos, vídeos, desenhos, caricaturas, tá? Das ações que vocês realizaram, da aprendizagem que vocês adquiriram, tá? Mas sempre que vocês forem realizar as atividades, eu deixo aqui como dica para vocês, vem aqui comigo, Deixo aí para vocês observarem, tá? Eu deixei aqui, até aqui, a questão da intensidade. Prof, eu nunca fui de me movimentar, tá? Mas eu tô com vontade agora, eu tô empolgada, eu gostei das suas aulas, tô fazendo. Mas eu quero definir meu músculo o mais rápido possível. Calma, vai devagar. Se teu corpo nunca fez exercício antes, tu não pode chegar assim, dando um pontapé na porta, não. Tu tem que ir devagar. Teu corpo precisa entender que tu tá fazendo mudanças significativas para ele. Então, quando tu for realizar qualquer tipo de atividade física, de exercício, te prepara aí fazendo um alongamento, te prepara fazendo um aquecimento, certo? E aí tu começa as tuas práticas. Eu gosto de praticar esporte, jogar basquete, futsal, vôlei, handball, eu gosto de jogar queimada 2, 3 vezes por semana. Não, prof, eu treino na academia, eu faço judô, karatê, beleza? Mas aí tu tem que observar a questão da intensidade. Se tu tá no início, não exagera, porque aí tu pode acontecer uma lesão, né? Aí tu vai desistir, vai desanimar, não vai ser legal, né? Observa também os sinais, teus sinais vitais como é que estão. Observa aí se tá ocorrendo muita fadiga, se tá ocorrendo aí muito cansaço extremo. Se tu perceber que teu corpo, teu organismo está respondendo de uma maneira muito ruim, antes de tudo, tu tem que procurar um médico, fazer um check-up, e aí tu vai procurar um profissional
né, para te orientar melhor nas atividades, certo? Beleza? Então, não tem esse profissional, não tem como fazer, mas quer fazer, então busca fazer de forma moderada, de leve a moderado. Com o tempo, quando tu estiver condicionado, aí sim, com uma boa orientação, tu vai elevando aí o nível do teu treinamento. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Então, continua observando aí as orientações. Que mais, prof? Como eu falei da intensidade, né? Eu sugiro aqui uma intensidade mais moderada ou leve, e aí esses exercícios, essas práticas de 3 a 10 minutos. Tá bem tranquilo, né, gente? Tá bem tranquilo. Então, que tipo de atividade eu posso fazer, prof? Eu posso ter atividade de jogos de xadrez de dama, posso trabalhar minha mente, por que não, né? Posso realizar trilha, a gente tem espaços maravilhosos em Rondônia, né, gente? A gente tem uma mata muito densa, muito bonita, né? E já tem espaços com essas trilhas. Por que não reunir a galera e realizar essas trilhas? É uma boa. Depois me contem, veste roupas leves, calçado confortável, leva água, leva umas frutas, leva comidas leves e vai para essa prática. Atividades domésticas, tá? Atividade de deslocamento, atividade no trabalho, no campo. O que tu realiza aí? Eu quero conhecer um pouquinho de como é a tua rotina. Então, traz ela pra gente conhecer. Pode ser através de dança, através de ciclismo, de corrida, de caminhada, dos esportes individuais ou até mesmo dos esportes coletivos, certo? Maravilha! Depois de todas essas explicações dessa aula maravilhosa, chegou o nosso momento do exercite-se mais e mais, né? O nosso momento top aí da aula. E aí, como nós falamos sobre as tribos, eu tenho uma proposta aqui de atividade aqui. Trouxe aqui essas figurinhas, essas imagens aqui para vocês. Tá vendo? Tem um punk, tem o otaku, tem o surfista, tem o emo, o metaleiro, o nerd, o reggae, né? O colorido, o hip hop, o gótico, o roqueiro, o Mauricinho ou a Patricinha. Lembra que eu falei? Pois é. Aqui são alguns tipos de tribos. Não precisa ser necessariamente os que estão aqui. Mas o que eu quero de você? Eu quero saber de qual tribo que tu faz parte. Ai, prof, eu me identifico, eu tenho uma pegada do reggae, eu gosto mais dessa fala mais mansa, desse estilo mais assim. Então, tu é do reggae. Ah, não, prof, eu gosto do meu cabelinho de lado, gosto de uma maquiagem um pouco mais pesada, no tom de preto, então eu gosto mais do emo. Ah, não, prof, eu já gosto mais do hip hop, gosto de fazer ali uns movimentos, umas danças, umas coisas assim diferentes, umas calças mais largas, um tênis, um all-star no pé, entendeu? Então, tu vai me dizer qual grupo que tu faz parte, qual é a tua tribo, certo? E tu também vai me dizer quais são as representações que você observa na tua turma. Ah, prof, aqui na minha turma tem galera para todo tipo, vem aqui comigo. Tem gente para todos os gostos. Tem os nerds, tem as patricinhas, né? Tem o povo ali do rock. Então tu vai me dizer, pode fazer um mapinha, pode fazer uma tabelinha, pode fazer desenhos, posso fazer recortes. A criatividade é tua, meu amigo. Então, realiza aí da maneira que você achar mais viável e mais conveniente. Mas me conta, que eu quero saber. Como é que é essa galera aí da tua turma? Ah, prof, aqui nós somos poucos alunos. Somos 5, somos 6, somos 10. Ah, não, na minha turma é grande. Minha turma tem 30, tem 40. Aí, legal. De qualquer forma, se tiver eu quero saber de que tribo tu participa, ok? Me conta que eu quero saber. Aqui as nossas orientações. E aí eu vou pedir pro meu diretor abrir aqui o cenário, que eu já vou me despedindo de vocês. Muito bem. E já a gente vai fazer a revisão dessa aula e, na sequência, a correção do exercício, que tá muito fácil, tá tranquilo, né, gente? Tchau!